vocês estão me cobrando, inclusive vários canais aqui estão falando sobre isso, né? A gente comentou também no Redcast, e foi lá que eu fiquei sabendo dessa história, sobre essa polêmica envolvendo o caso aí da garota, né, que namorava com um rapaz. Eu não fui descobrir quem é esse cara, que aparentemente traiu, ele tudo indica, né, com o Luan Santana, e depois postou uma foto na rede social. Muita gente está falando sobre isso. Como eu disse, vocês querem saber a minha opinião sobre essa polêmica, né? A habilidade de ir embora foi uma coisa que eu meio que consolidei aqui na Red Pill. Outros produtores de conteúdo também pegaram isso, começaram a falar também nos seus vídeos, nas suas páginas e tal. A habilidade de ficar sozinho foi uma coisa que eu trouxe muita relevância para isso, mas faltou falar sobre a habilidade de deixar ela ir embora. Sacou que é uma coisa difícil também. Eu percebo que muitos homens eles sofrem muito com isso e não conseguem. É um tema que eu preciso tocar melhor para vocês, para ser explorado. Então, assim, aparentemente para mim o que acontece aqui é que ela cavou um pênalti, né? Ela gerou um motivo ali, aparentemente, para que ela tivesse uma desculpa plausível para cometer essa falha de caráter, né? Aparentemente o motivo, essa desculpa plausível foi gerada através do vestido. Essa é a impressão que eu tenho. Pode ser que eles já estavam numa situação complicada antes, o que é normal, os relacionamentos passam por altos e baixos, né? O que eu chamo de amortecedor. Talvez já estivesse desgastado, e aí a pessoa ela só precisa nem de motivo, ela já tem um motivo muitas vezes nesse caso, depois de um tempo, ela só precisa de uma oportunidade. Sacou? Essa é a impressão que eu tenho. Porque assim, generalizando o que vai acontecer, rapaziada, para devastadora a maioria das pessoas, eu não vou falar todas, porque é muita prepotência, mas é uma maioria bem grande, né? Eu já trouxe para vocês em vídeos anteriores, talvez vocês vão se lembrar, que o caráter ele é um valor. E o caráter de, assim, como eu falei, eu não vou falar todo mundo, mas quase todo mundo, cara, tem um preço. Tem um preço das pessoas. O caráter ele é um valor. Normalmente as coisas que têm valor têm um preço. Algumas vão ter um preço mais barato, outras vão ter um preço mais alto. O caráter ele é um valor. Pessoas têm mais, pessoas têm menos. Qual que é o preço do seu caráter? O preço do caráter dela, por exemplo, foi uma oportunidade com o Luan Santana. Talvez de outra mulher possa ser com um shed atrás da caçamba. Com um cara pode ser que o caráter dele, o preço seja a tia da merenda. Se um CR7 da vida, um cantor sertanejo, um jogador de futebol, generalizando, mandar uma mensagem para sua mulher, cara, muito provavelmente ela vai dar um Pelé em você. E o inverso é verdadeiro também pro homem, só que pro homem a oportunidade disso acontecer é bem menor. Tá? A gente sabe disso, né? A mulher, se ela for bonita, ela não tem que... A mulher, ela só precisa de uma coisa. Beleza. E ela vai conseguir acessar caras ultra destacados. Com o homem, talvez com a beleza dele não funcione tão... Facilita, mas não é tão simples assim. Não coloca o cara nesse nível de evidência. Né? Diferente do cara que tem muito status. Nesse caso, como o que aconteceu aí envolvendo ela e o Luan Santana. Então, assim, o caráter dela, o preço pelo caráter dela foi esse. Tá? Normalmente, o que acontece com os homens é que, generalizando isso também, isso é uma maioria muito grande, não é nunca 100%, mas é uma maioria bem grande, a exclusividade do homem, a fidelidade do homem, tá? Vai até o número de opções que ele tem. E a da mulher vai até aonde a hipergamia dela alcança. Talvez, como eu falei, se fosse o Zé do Boteco aqui, qualquer outro cara, tá? Ela não tivesse feito isso. Mas como foi o Luan Santana, por quê? Porque está no topo, porque existe uma hierarquia de valor sexual de mercado. Foi o que eu já falei 1 milhão de vezes. A Red Pill nada mais é que um conceito, é você aplicar a economia nas interações humanas no que diz respeito a relacionamentos, acima de tudo, românticos heterossexuais. É isso que seria a Red Pill. É a praxeologia, é a economia entre a dinâmica intersexual. A cerca tá ali, cara. Você acha que o que tem do outro lado é melhor do que o que tem aqui dentro? Cara, você é livre para pular a cerca a hora que você quiser. Às vezes vocês tentam colocar uma gaiola na cabeça de vocês para a mulher ficar ali dentro. Não é possível, cara. Isso, sacou? Nada mais é que um medo de perder a pessoa. Vocês precisam perder o medo de deixar ela ir embora. Ah, cara, o Luan Santana... E se o Luan Santana mandar uma mensagem? E se ela encontrar com o Shed da academia e ele der em cima dela? E se ela ficou com algum cara que no passado era um Shed, não sei, e ele é melhor do que você e ela sentiu falta desse cara? Quiser voltar pra ele? Deixa ela ir embora, cara. É simples assim, rapaziada. Não tenha medo de deixar ela ir embora. Vocês têm que desenvolver essa habilidade. Perder o medo de deixar a mulher ir embora. Acho que mais de 90% das vezes que eu vejo homens falando sobre mulheres que estão em relacionamento ou querem se relacionar de algum jeito, as coisas que eles falam é oriunda de... Não é medo de ir embora. É um medo de perder a mulher. É um medo de deixar de ser trocado, de ser traído, de deixar ela ir embora. Entendeu? Tudo isso, o cara fica falando de red flag, passado, tudo isso daí, cara, Instagram aberto, todos esses negócios. No fundo, o que é isso, rapaziada?
É uma preocupação futura de que ela vai embora e você seja trocado e sofra por isso. É um medo de rejeição. Só que não é uma rejeição quando o cara está conhecendo a mina. Esse é um medo. É um medo depois que o cara está envolvido ele ser rejeitado. E se sentir menos homem. Se sentir incompetente. Se sentir menor, tá ligado? É um medo disso. Você não pode projetar seu ego nisso, cara. Você está projetando seu ego nessa situação. Que se isso vier a acontecer, você vai se sentir menos homem por isso. Não, cara, isso não faz você ser menos homem. Você não pode se validar a partir do que a mulher vai fazer ou vai deixar de fazer com outra pessoa. Se ela vai estar ou não com você, tá ligado? Então, cara, tudo que esses caras falam de fazer... Essas coisas que eu falei, essas coisas são importantes para você colocar a cerca. A cerca é pensando no presente, na privacidade. Não no futuro. Essa é a diferença. Esses red flag, essas coisas que os caras falam, Instagram aberto, não fazer tal coisa, não frequentar tais lugares, não ter amizade com certo tipo de pessoas, sou a favor disso. Só que isso é pensando no presente, isso é pensando na privacidade, não como se fosse uma gaiola. É uma cerca, entendeu? Para ninguém invadir a sua privacidade, certo? A gente se respeita aqui dentro e as pessoas de fora respeitam a gente aqui dentro também, porque tem uma cerca em volta disso, no relacionamento, essa barreira, digamos assim. Sacou? Só que a pessoa é livre para pular a hora que ela quiser. Isso não impede isso de acontecer. Você coloca isso pensando no presente, na sua privacidade. Mas, se vier a acontecer, se ela quiser, literalmente, pular a cerca nesse caso, cara, não é uma gaiola. A cerca tá ali. Você pode pular a hora que você quiser, cara. Ela pula porque ela quis, rapaziada. E como eu falei, cara, muitas vezes você vai se deparar com essa situação em que o amortecedor vai estourar, provavelmente. Você vai ter que enfrentar esse bicho papão. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente, se não sempre, você vai ter que enfrentar isso. Então, quanto antes você aprender, né, a diminuir esse medo, né, não sei se é possível perder, mas saber lidar com esse medo de deixar a mulher ir embora, melhor. Porque muito provavelmente, cara, de alguma maneira você vai se deparar com isso. Seja porque ela vacilou feio, seja porque você viu alguma mensagem, você vai ter que enfrentar isso de alguma forma. Não é melhor você aprender a superar isso o quanto antes?